Muito bem, vamos falar aqui da habilidade motora, bem rapidinho, tá, pessoal? Porque ela realmente não é, como é que eu posso dizer, não seria o foco aqui nesse momento. Mas ela tá ali no início do processo da consciência fonológica. No entanto, quando a gente fala de habilidade motora, eu estou falando do desenvolvimento da habilidade da coordenação motora ampla, fina, que é a habilidade da criança, né? Desenvolver ali o processo de escrita, esse movimento de pinça, essa pega no lápis, que é isso que eu vou explicar para vocês agora bem rapidinho. No entanto, apesar dela estar ali, né? A gente tem que colocar ela em algum lugar, como segundo tópico a ser desenvolvido, a habilidade motora vai se desenvolver ao longo de todo o processo de alfabetização. Tá? E não só ali no início. Eu não trabalho a coordenação motora da criança só ali no início. Não. Eu começo ali, tá? De maneira sistematizada, porque a coordenação motora a criança trabalha desde que nasceu. Ela começa a explorar, tocar, palpar, pegar, pôr na boca. Isso é desenvolver habilidade motora. Mas de maneira sistematizada aos 3 aninhos de idade, ok? No entanto, isso aí, como eu falei, vai durar todo o processo de alfabetização da criança. Aqui eu estou focando na alfabetização. Então vamos lá. Dos primeiros traços até a letra cursiva. O que vocês precisam entender? A criança, ela não vai ficar atrasada só na leitura. Existe também o atraso na escrita. E aí tem muita gente que acha que quando a criança está atrasada na escrita, não consegue pegar no lápis, não consegue desenvolver, né, a letra cursiva principalmente, ou introduzir a letra cursiva, tem ali um transtorno de aprendizagem, né, ligado às habilidades motoras, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é que existe também um passo a passo na coordenação motora que leva essa criança desde pegar no lápis até chegar na letra cursiva. E que se isso não é desenvolvido adequadamente, essa criança vai ter sim problemas na escrita. E não significa que ela está atrasada, significa que ela só não foi ensinada. E aí, geralmente, as pessoas confundem atraso com ensino ruim. Ou problema de aprendizagem com ensino ruim. Ou, porque é pior, transtorno de aprendizagem com ensino ruim. Tem criança que é diagnosticada com algum transtorno. Vamos só diferenciar. Problema de aprendizagem é uma dificuldade que a criança pode ter em uma outra área do conhecimento. Transtorno de aprendizagem é um distúrbio neurológico, ok? São questões aí que muitas vezes necessitam, inclusive, de intervenção medicamentosa. Aí a criança não aprendeu, eu vou lá e rotulo essa criança. Mas às vezes ela só não foi ensinada corretamente. Aí eu preciso entender, por isso eu tenho que explicar o passo a passo, para daí explicar como corrigir. No caso da coordenação motora, eu começo ensinando, por exemplo, a criança como segurar o lápis. Então, lá aos 3 aninhos de idade, quando a gente começa a sistematizar o processo de escrita, eu ensino a criança a pegar no lápis, né? Então, olha lá, veja como a criança deve segurar o lápis, né? Apreensão palmar. Esse material está aqui em anexo para vocês, ok? Então, olha lá. Primeiro de tudo, leve em consideração a idade da criança, tá? Então, em determinada faixa etária, a criança vai ter ali uma pega. É lógico, gente, isso daqui é o que a ciência mostra pra gente. Eu tenho, às vezes, ali criança já de 2, 3 aninhos fazendo uma apreensão ali com 4 dedos, tá? Já evoluindo ali, né? Não estando já ainda na pressão palmar. Eu tenho criança de 3 aninhos já ali que tá lá na pega com os 4 dedos. Eu tenho criança de 3 aninhos, 3 para 4, já fazendo ali o tripode com o indicador, tá? Então, vai muito do que a criança fez do 0 aos 2 anos. Se é uma criança que brincou bastante, que se desenvolveu bastante, que não ficou só aqui no celular, ó, pelo amor de Deus, que nem chegou perto disso, essa criança vai voar nesse processo aqui. Agora, o que acontece hoje nós temos um atraso muito grande na coordenação motora da criança, no desenvolvimento da pega do lápis e, por consequência, na introdução da letra cursiva, porque as crianças não estão se exercitando mais. Elas não estão mais brincando, elas não estão mais se desenvolvendo. Logo, essa criança acaba tendo um atraso no seu processo de escrita lá na frente. Tá? E aí eu tenho crianças com 7, 8 anos que reclamam de dores nas mãos na hora de escrever, ou que tem uma escrita muito lenta, tá? Ou que reclamam de dores nas mãos, mas eu vou explicar um pouquinho mais sobre tudo isso lá na frente. A questão aqui agora é se entender que em cada faixa etária você tem algo que é esperado ali de acordo com o desenvolvimento motor, tá? Dessa criança. Então, primeiro de tudo, quando eu vou ensinar a criança a escrever, eu posso, né, fazer esse movimento aqui
que os antigos faziam mais, de segurar na mão da criança? Você pode, gente, pode. Só que isso não faz muita diferença, tá? E dependendo da forma que você fizer, ou na insistência que você colocar sobre essa atividade, de ficar segurando na mão da criança, você vai mais pressionar e vai acabar mais atrapalhando. Então, pode, tá? Não é ruim. Só que se você basear o seu ensino da escrita, de segurar no lápis, na forma como você pega na mão da criança, vai atrasar ela também, tá? O ideal é o quê? Olha lá, o melhor a fazer é mostrar na sua mão como se faz, tá? Depois posicione na mão da criança mostrando a maneira correta e em seguida deixe ela tentar. Corrija e treine com uma quantidade de tempo adequada à faixa etária da criança. No máximo ali entre 3 a 5 minutos por ano de vida, tá? Então, uma criança de 3 anos, 15 minutos por dia. De 4, 20 minutos por dia no máximo. 5, 25 minutos por dia no máximo, ok? Então, e mais uma coisa, não espere que a criança na primeira pega dela faça o desenvolvimento correto ali da posição dos dedos. Não espere. Esse aqui é um processo de médio prazo, tá? Muito bem. Observe também a posição ergonômica da criança. Não deixe a criança largada, porque isso vai influenciar, né? Então, uma mãozinha na mesa com a palma esticada, outra mãozinha ali com o pulso reto, observando e ajustando a pega dela nesse lápis, tá? Então, no material aqui, gente, vai estar disponível para vocês. Esse material, né, como eu já falei, já está disponível aqui para vocês. Observem ali esses pontos a serem desenvolvidos, tá? Olhem lá, a estrutura óssea da criança também precisa estar pronta, né? Estudos radiográficos da mão e punho para a determinação da idade óssea ajudam a entender que não podemos inserir a letra cursiva, por exemplo, a qualquer hora. Eu já vou entrar na questão da letra cursiva, mas é só para você entender, ali vai estar a referência para vocês do estudo no final, para vocês entenderem que não dá para eu dar a letra cursiva aos 3, 4, 5 anos. Não é por idade, é pelo desenvolvimento motor, muscular da criança. Não é a idade que determina se ela está pronta ou não para entrar na letra cursiva, ok? É o desenvolvimento, principalmente muscular, ósseo dela, tem que estar pronto para ela poder entrar nessa letra, senão ela vai se atrasar também. Olha lá. Muitos fatores influenciam também na escrita da criança, em especial na introdução da letra cursiva, tá? Então, toda a musculatura do antebraço, pessoal, ela vai influenciar. Como eu falei, se é uma criança que não brincou muito, não se desenvolveu, passou muito tempo na frente das telas, ali nos primeiros anos de vida, muito tempo mexendo no celular, essa criança, ela não vai conseguir desenvolver a letra cursiva adequadamente, porque o desenvolvimento muscular, todo o desenvolvimento da musculatura do antebraço dela, vai estar muito aquém do que deveria e poderia. Logo, ela pode sim ter dores nas mãos se ficar 5 minutos tentando escrever. Porque a musculatura dela não está pronta para um exercício dessa magnitude. É isso que a gente precisa entender. Então, como, tá? Que eu sei a hora de entrar com a letra cursiva. Então vamos lá, vamos partir do pressuposto que a criança se desenvolveu bem, brincou bastante, ela desenvolveu excelente, de maneira... Ela trabalhou ali coordenação motora ampla, fina, noções de lateralidade, espacialidade, ela brincou. Basicamente, ela brincou. Professor, como que eu desenvolvo bem a coordenação motora da criança do 0 aos 3 anos para ela iniciar bem a alfabetização? Brincando, a criança precisa brincar, se exercitar. Essa é a melhor maneira. Eu tenho atividades de traçado? Tenho. De coordenação motora? Tenho. Tá? Mas nada substitui o processo da criança se desenvolver a partir da brincadeira. Nada, gente. Porque eu tô falando de corpo, de músculo, de osso. A criança desenvolve isso com prazer. Ok? Então vamos lá. E quando que ela vai para a letra cursiva? Porque aqui agora eu já vou falar para vocês como recuperar a parte do atraso na escrita da letra cursiva. Então, para a criança que está com atraso na letra cursiva, ou no processo de escrita geral. A criança... ela só pode, por exemplo, iniciar a escrita, desenhar, rabiscar, começar a rabiscar as letras, né? Desenhar as letras é uma coisa. Mas começar a escrever, ela só vai começar primeiro na caixa alta. A gente começa dentro do método fônico, partindo do que é mais simples para o que é mais complexo. O que é mais complexo? A letra de caixa alta, bastão ou a letra cursiva? Obviamente que a letra cursiva por conta desse traçado fino que ela tem, ok? Então eu começo pela letra caixa alta, pela letra bastão. Mas eu só posso começar quando a criança iniciou o processo de leitura. Ou seja, quando eu saí ali já da consciência fonêmica dela e comecei a juntar as letrinhas para formar as sílabas, para ela começar a fazer as leituras iniciais.
Antes disso, eu estou treinando essa coordenação motora de outras formas, desenhando as letras, fazendo os traçados, ok? Mas até lá não tem sentido. Eu pedi para uma criança de 3 anos que ainda não chegou lá na consciência fonêmica ainda, não está com ela completa, pedi para ela escrever o nome. Ô, gente, isso não tem sentido. Por quê? Porque a escrita, ela só existe para eu poder registrar aquilo que eu já leio. Se eu ainda não leio, eu não preciso escrever. Ok? Então, a escrita depende da leitura. A escrita de palavras depende da leitura. Se eu não leio, para que escrever? Para quê? Então, essa é uma das questões. A criança não entende nada e é forçada a copiar. Aí eu começo a atrasar ela, eu começo a gerar um problema para ela. A mesma regra vale para a letra cursiva. A criança só pode entrar na letra cursiva quando ela já começar a ler um pouquinho mais rápido. Porque assim como para entrar na escrita inicial eu tenho que estar numa leitura inicial, para entrar na letra cursiva eu tenho que estar tendo uma leitura mais rápida, porque a letra cursiva só se justifica para eu registrar mais rápido aquilo que eu já leio mais rápido. Tá? Se a criança ainda lê muito devagarzinho, por que ela vai para a letra cursiva? Se a letra cursiva só existe para eu registrar rápido o que eu leio rápido. Então, se a criança está lendo devagar e você obriga ela a escrever na letra cursiva, obviamente você vai constatar um atraso na escrita. Nossa, mas será que é atraso? Não! Você que está no passo errado. Professora, professor, pai, mãe. Então, se a criança não está lendo de maneira rápida ainda, esquece a letra cursiva. É inviável para o cérebro humano. Tenta você ler devagar e escrever rápido. E vice-versa. É incompatível com o cérebro humano. Então, quando eu entendo, percebam a importância, dentro aqui desse mini curso sobre como recuperar um atraso na alfabetização, percebe a importância de eu entender o que tem que ser feito em cada momento? Porque só entendendo o que tem que ser feito em cada momento eu vou saber se a criança está atrasada ou não e como recuperar. Então, sabendo que a criança só pode iniciar na letra caixa alta quando ela começa a decodificar, fazer a decodificação das primeiras sílabas. E ela só pode iniciar a letra cursiva quando ela já começou a ler mais rápido as palavras. Eu sei que se ela está com 5 aninhos e não desenvolve bem a letra cursiva, ela não está atrasada. Eu é que tenho que mudar o processo e o passo do processo do ensino. Ah, professor, então como que eu resolvo? Vamos pegar lá. Então, o primeiro ponto, a primeira orientação para recuperar uma criança com atraso na escrita. Criança de 8 anos, escrevendo muito devagar. Provavelmente essa criança está com uma leitura atrasada. Então, antes de querer corrigir a escrita, vai para a leitura. Você pode ter certeza, verifica, a criança lá de 7, 8 anos está escrevendo muito lento na letra cursiva ou não conseguiu entrar muito bem na letra cursiva ainda, gravar as formas, é a leitura dela que está falha. Se ela está lendo devagar, ela não vai conseguir desenvolver essa habilidade, porque a letra cursiva exige um traçado mais fino, exige primeiro, né? O desenvolvimento de toda essa musculatura no momento certo. Uma criança de 4 anos não está pronta, 3 anos não está pronta, tá? A musculatura do antebraço dela não está pronta para esse nível de precisão na escrita. E ao mesmo tempo, uma criança de 7, 8 anos está pronta, mas se a leitura dela estiver atrasada, ela não vai conseguir registrar adequadamente, porque ela vai ficar muito lenta. E não dá para escrever devagar com a letra cursiva, porque ela foi feita para ser escrita de maneira mais veloz, tá? Professor, uma criança de 5 anos está pronta para a letra cursiva? Pode ser que sim. Porque nessa faixa etária, a musculatura dela está assim mais forte, se ela não ficou só no celular a vida inteira, né? Mas, se ela não está lendo rápido, então também não adianta introduzir a letra cursiva. E por que no Brasil, tá? As escolas querem ensinar a letra cursiva cada vez mais rápido? Por uma questão estética, pessoal. Para mostrar para os pais que, olha... meu filho, minha filha ele tá já, seu filho, meus alunos aqui, seu filho já tá lendo, já tá escrevendo com a letra cursiva, para os pais poderem falar que, olha, meu filho já escreve com a letra cursiva. É mais uma questão estética, porque quando a gente vai para a base, para neurociência, para ciência cognitiva, eu tenho que levar em consideração tudo isso daqui, ó. Ela não pode ir para a letra cursiva se a musculatura dela não estiver pronta e se ela não estiver lendo com certa velocidade, tá? Então, como que eu recupero uma criança com atraso na escrita?
Primeiro, identificando a leitura, que é o que nós vamos continuar vendo agora na próxima aula. Se a leitura, provavelmente a leitura dela vai estar atrasada. Se a leitura estiver lenta, para a escrita com letra cursiva, volta para a caixa alta para dar um fôlego, um descanso para a musculatura dessa criança, volta para a caixa alta, corrige a leitura e aí sim você introduz a letra cursiva, quando a leitura dela avançar. É assim que você corrige uma criança com atraso na escrita. Não tem outro jeito, não tem. Aí, se eu insistir com a letra cursiva, aí, como tem muitas crianças hoje, você pode desenvolver ali uma atrofia muscular e essa criança vai ter um problema crônico pro resto da vida, tá? Existe sim um tratamento, mas aí eu tô falando de fisioterapia e aí você se prepara. Então, quando eu pulo etapas, quando eu forço etapas ou quando eu não sei o que eu tô fazendo, eu vou gerar um problema grande para essa criança. Então, fechando aqui, primeiro ponto que é o mais fácil. Como recuperar crianças com atraso na escrita? Primeiro, entendendo que ela só começa a escrever as palavrinhas de caixa alta quando ela começa a ler, tá? Decodificar as primeiras sílabas. Antes disso, não, só traçar o desenho de letra. E ela só vai para a letra cursiva, que exige um traçado mais fino e uma habilidade de leitura rápida, quando ela estiver lendo rápido. Antes disso, não dá. Se ela está atrasada, corrige a leitura, que é o que vocês vão aprender, vão continuar aprendendo aqui. Faz ela retroceder, dá 2 passinhos para trás, volta ela para a caixa alta, resolve o problema da leitura e aí você vai ver ela se desenvolver, ela vai voar na letra cursiva, ok? Não tem outro jeito, tá? Então é assim que eu recupero, que eu identifico e resolvo o problema da escrita, tá? Verificando o que mais de problema que a gente tem. Bom, é isso. Agora vamos dar continuidade à consciência fonológica abordando cada um dos pontos que já identifiquei ali para vocês. Vamos lá.